Ei, eu sou a Bárbara O'Neill. E se você tem mais de 50 anos, sente os efeitos da inflamação, ganho de peso teimoso ou está preocupado com o câncer, então ouça atentamente. Os alimentos que você consome desempenham um papel poderoso na sua saúde. E estou aqui para mostrar 4 alimentos incríveis, anti-inflamatórios, que não apenas queimam gordura, mas também ajudam a combater o câncer. Pronto para fazer mudanças simples que podem transformar sua vida? Vamos começar. E como um agradecimento especial por se juntar a mim hoje, estamos distribuindo 100 cópias gratuitas do meu livro mais vendido para assinantes. Portanto, se ainda não fez isso, certifique-se de clicar no botão de inscrever-se e deixe um comentário sobre por que você quer ganhar meu livro mais vendido. Agora, vamos dar uma olhada no gengibre. O gengibre pode ser usado internamente e o gengibre pode ser usado externamente. Internamente, é um anti-inflamatório, mas é provavelmente mais conhecido pelo seu efeito contra náuseas. Se você comprar comprimidos para enjoo de carro ou enjoo do mar, é gengibre comprimido. Agora, a maneira mais fácil que eu acho de fazer isso é ralar. Então você rala com aquele ralador pequeno e você vai ralar cerca de 1 colher de chá e coloca em um bulizinho e despeja água fervente, deixando descansar provavelmente 10 minutos. Agora isso pode ser muito forte para você, mas eu adoro. Eu adoro assim. Se estiver muito forte, é só diluir um pouco com água. Se alguém está muito frio, talvez tenha sido pego no frio ou algo assim, e é muito difícil aquecê-los. Dê-lhes uma xícara de chá de gengibre quente, e isso os aquecerá muito bem. Então, pode ser usado para náusea. Pode ser usado para aquecer uma pessoa se ela estiver com frio. E você viu também, há uma das receitas na bomba de gripe. Estava em um evento. Era um seminário de saúde, e no intervalo, todos foram tomar seus chás de ervas. E havia uma menina com um ralador pequeno, ralando gengibre. E eu disse, gengibre. Ela disse, sou uma artista, sou cantora. Ela disse, estava na Grécia no ano passado e perdi minha voz, e um pouco. Uma senhora grega fez-me um chá quente de gengibre. Ela disse, eu cantei aquilo, noite. Então, ela disse, eu viajo com meu pequeno ralador para onde quer que eu vá. Muito bom, para uma dor de garganta, ou garganta rouca. Agora, vamos ver o que você pode fazer com gengibre externamente. Então, eu sempre pego um prato e eu sempre pego o quadrado de plástico. Novamente, você pode usar um quadrado de lã ao lado disso, mas ainda precisa daquela base de plástico para que não molhe todas as suas roupas e também para que isole. E então, colocamos um pano por cima, e geralmente é desse tamanho. E então, eu ralo direto sobre ele. Então, por que eu usaria um cataplasma de gengibre? Eu usaria um cataplasma de gengibre para uma articulação inflamada. A maneira mais fácil de lembrar disso é que gengibre é para articulações. Então, isso seria gota. Seria artrite. Além disso, dor nas costas, costas inflamadas. Agora, quando alguém tem as costas inflamadas, normalmente coloca uma garrafa de água quente, certo? Mas, se as costas estão doendo por causa de inflamação, cadê minha faca? Aqui. A bolsa de água quente vai relaxar. E sabe, a razão pela qual a bolsa de água quente relaxa é porque quando estamos com dor, os músculos ao redor dessa área se contraem e ficam rígidos. Basicamente, eles se contraem em solidariedade com a dor. E você coloca uma bolsa de água quente nisso, e isso relaxa esses músculos tensos. Então, você obtém algum alívio, mas não ajuda na inflamação. Pode até piorar. Mas o gengibre... Se você aplicar um cataplasma de gengibre em qualquer lugar onde há inflamação, o gengibre puxa a inflamação da articulação para a pele. E a pele fica realmente quente. Então, se você aplicar isso na parte inferior das costas, o calor relaxa os músculos. E ainda assim, o gengibre está reduzindo a inflamação. Então, você faz mais ou menos isso. E então, como você faz o cataplasma, é colocando o lado esquerdo sobre o direito. E a parte de baixo sobe. E a parte de cima desce. Assim você pode ver que eu fiz como um pequeno pacote ali.
E então, eu viro isso e a parte que está tocando a pele é onde você tem apenas uma camada. E a beleza deste pequeno pacote também é que você tem algumas camadas atrás. Então, se estiver bastante úmido, ajudará a absorver qualquer gotejamento. E então, você vai aplicar isso na área. Agora, digamos que eu tenha uma articulação inflamada. Então, você aplicaria na área ali. Mas você pode ver que mesmo com o plástico, não há muito contato com a pele. Apenas as bordas tocam. E então você faz um curativo. Agora, se alguém tem uma inflamação, articulação, por exemplo, um pulso, ou um tornozelo, ou um joelho, ou dedos dos pés, aplicamos a compressa de gengibre. Ou mesmo em uma dor nas costas. Aplicamos a compressa de gengibre, talvez por volta das 6 horas da tarde. E dentro de meia hora, se houver inflamação ali, a pele fica muito quente. E então, a pessoa tem a escolha, quando for dormir, se o calor está bom. Porque se estiver muito quente, pode simplesmente tirar. Mas se eles se sentirem bem, podem dormir. Se você colocar logo antes de PM e a pele fica muito quente, isso pode acordar e causar desconforto. Mas quando as pessoas têm gota ou artrite, o calor é geralmente muito agradável. E novamente, para a dor lombar, é muito agradável, porque novamente puxa a inflamação para fora da articulação e o calor relaxa os músculos que tendem a se contrair sempre que há dor. Mais uma vez, você está apenas ouvindo o corpo. Agora, essa cataplasma, uma vez utilizada como é matéria vegetal, deve ser descartada, mas você pode prepará-la à tarde, dobrá-la assim e usá-la à noite. Agora, deixe-me dizer algo que muitas pessoas não percebem. O gengibre não é apenas uma especiaria que você coloca na comida para dar sabor. É um remédio poderoso. Se você sofre de inflamação crônica, artrite ou até gota, precisa entender a ciência por trás disso. A medicina convencional não vai te contar, mas o gengibre pode ser mais eficaz do que esses anti-inflamatórios de venda livre em que você confia. O calor de uma cataplasma de gengibre extrai a inflamação diretamente das suas articulações, algo que os analgésicos tradicionais não fazem. O gengibre não apenas mascara a dor, ele aborda a causa raiz, a própria inflamação. E vamos falar sobre náusea. Seja enjoo matinal, enjoo de movimento ou náusea de quimioterapia. Foi provado que o gengibre supera muitos medicamentos prescritos. Por que depender de produtos farmacêuticos quando a natureza tem a resposta? A medicina convencional quer mantê-lo viciado em pílulas. Mas a verdade é que algo tão simples como o gengibre pode realmente transformar sua saúde. E agora, vamos olhar um parente da cebola, que é o alho. E este é um bom alho. Eu sempre procuro os roxos. Então, você quer dar uma olhada no... Eu ia dizer Austrália, mas estou na América agora. Então, eu tento não pegar os chineses. E se você pressionar, consegue abri-lo facilmente. E este é o seu antibiótico natural. No seu livro, há uma receita para a bomba da gripe. E a bomba contra a gripe tem alho esmagado. Não digo quanto, porque depende de quanto você ousa. Algumas pessoas podem aguentar alguns dentes. Algumas pessoas podem aguentar apenas um dente. Também um pouco de gengibre ralado, um pouco de pimenta caiena, ou meia colher de chá, se você aguentar. Gota de óleo de eucalipto. Apenas uma gota. Definitivamente, há uma medição aí. Uma senhora ligou e ela disse: Bárbara, eu não consigo fazer. Não consigo usar este óleo de eucalipto. Eu perguntei: por que não? Ela disse: está escrito na garrafa. Não próprio para consumo humano. Eu disse: não estamos pedindo para você beber o frasco. É uma gota. Na Austrália, você pode comprar pastilhas para tosse de eucalipto. O que você acha que está nas pastilhas para tosse? Óleo de eucalipto. Então, apenas uma gota. Sim, você provavelmente estaria em apuros se bebesse meia xícara. Mas acho que isso é um pouco de bom senso, não é? Agora, o que estou fazendo agora é o que você faz com o bebê. Você poderia fazer isso com um bebê recém-nascido. Você poderia fazer isso com qualquer bebê. Então, eu tenho um pequeno pano que é uma tira,
com cerca de 20 centímetros de comprimento, um pouco mais de 2 centímetros de largura. E coloquei algumas fatias finas de alho ali. E vou cobrir isso. E vou fingir que a palma da minha mão é a sola do pé. Então, eu coloquei uma camada de tecido entre as finas fatias de alho e a pele. Se esse alho tocar a pele, ele vai causar bolhas. Não acontece o mesmo com a cebola, mas definitivamente com o alho. E você pode fazer isso com um bebê de qualquer idade. E em alguns minutos, você pode sentir o cheiro no hálito deles, porque leva 1 minuto para uma gota de sangue circular todo o corpo. Assim, esta é uma ótima maneira de dar alho para um bebê se ele tiver uma tosse no peito, ou se ele estiver com um resfriado, um pouco congestionado. Então você coloque o alho nos pés deles. Eu costumava colocá-lo, no meu filho, James. Eu percebo agora, e não percebia na época, que morávamos em uma casa que ficava nos fundos de um pântano. Então meus filhos, frequentemente, pegavam resfriados. Quando me mudei para a floresta tropical, alta e seca, as constipações no peito desapareceram, ou foram muito raras. Mas, quando ele tinha 3 anos, costumava tê-los com frequência. Então, eu fatiava finamente o alho, enrolava nos pés dele, colocava uma meia e um sapato, e o mandava brincar. Então, a cada passo que ele dava, o que acontecia? Um pouco mais, um pouco mais. No final do dia, quando eu tirava os sapatos e as meias dele, o alho estava como pedaços de couro amarelo seco. Não tinha uma gota de suco nele. Todo o suco tinha ido para o James. Assim, você pode fazer com que o alho entre nos pequeninos. Embora eu ache que você amasse alho em abacate amassado com um pouco de tomate picado e sal e coloque em algumas bolachas. Acho que até os pequenos vão gostar bastante. Mas o alho é um antibiótico potente e você pode usá-lo como tal. Se você quiser usá-lo como antibiótico, provavelmente precisaria de pelo menos 3 desses dentes de alho de tamanho médio por dia. E você pode colocá-lo na bomba de gripe ou esmagá-lo em uma tigela de sopa quente. Ou você poderia colocar em uma fatia de torrada de fermento e cobrir com abacate. Mas aquele alho tem um grande efeito para um resfriado no peito ou na cabeça. Resfriado. Deixe-me contar a verdade sobre o alho. É um dos antibióticos mais poderosos da natureza. E ainda assim, a maioria das pessoas subestima sua potência. Se você está recorrendo a antibióticos farmacêuticos, está perdendo o que o alho pode fazer. Você amassa alguns dentes, mistura com abacate e alguns tomates. E você tem um remédio natural que combate resfriados no peito, gripes e mais. Não acredita em mim? Experimente você mesmo. A indústria farmacêutica não quer que você saiba disso, mas o alho pode superar muitos medicamentos prescritos sem os efeitos colaterais. E aqui vai uma dica para os pais. Mesmo que seus pequenos não o comam, alho finamente fatiado, enrolado nos pés, é absorvido na corrente sanguínea, tratando resfriados mais rápido do que você imagina. Esqueça os antibióticos com seus riscos a longo prazo. Alho é a solução verdadeira. E se você leva a sério a cura natural, é hora de abraçá-la completamente. Vegetais verde escuros também são formadores de alcalinidade. Verduras escuras e folhosas. Devemos comer todos os dias. Isso é sua couve. Isso é sua salsa. Isso é o que você chama de couve. Sabe, eu nunca vi couve na Austrália. Você pode perceber que estou no Alabama. Elas são uma comida popular aqui. Mas temos espinafre e acelga, couve. Devemos comer algo da família dos vegetais verdes escuros, de vegetais todos os dias. E se você não faz isso, realmente deveria ter uma dose de cevada verde ou super greens. Além disso, vegetais. Vegetais têm um efeito alcalino, mas tem uma interrogação com os vegetais. Estou colocando uma interrogação aqui, porque para algumas pessoas eles têm um efeito alcalino e às vezes um efeito ácido. É o tomate e o pimentão. Ou, na Austrália, chamamos isso de pimentão.
também berinjela, e alguns países chamam isso de aubergine. E por último, a batata. Agora, isso não é a batata doce. A batata doce, na verdade, não é uma batata. A batata doce é um inhame. Estou me referindo à batata inglesa ou à batata irlandesa. Este é o grupo de vegetais das solanáceas. E para algumas pessoas tem um efeito ácido. E para outras tem um efeito alcalino. Vou te contar o que descobri comigo. Minha mãe morreu aos 51 anos, paralisada em uma cadeira de rodas com artrite reumatoide. Tenho genes fortemente herdados nessa direção. E meu corpo diz para mim. Um pouco de tomate, de vez em quando. Meu corpo diz para mim. Nem sequer toque no pimentão. Aí, o que acontece se eu tocar nisso? Fico arrotando a tarde toda. E minha energia simplesmente se esvai. Então eu digo, estou ouvindo o seu corpo, e não como isso. A berinjela, eu como um pouco de vez em quando. Talvez 2 vezes por mês. Batata, meu marido é irlandês. As batatas devem estar em todas as refeições principais. Então eu como, provavelmente, na maioria dos dias. É isso que meu corpo me diz. Não sei o que o seu corpo vai lhe dizer. Agora, eu poderia ter 10 professores na minha frente dizendo: isso é ridículo, Bárbara. O pimentão é um vegetal muito bom. É rico em antioxidantes e vitamina C. Você deveria comê-lo. A quem eu vou ouvir? Ao seu corpo. Eu tenho que viver neste corpo. É por isso que o ajuste fino é seu. Nenhum homem no planeta pode lhe dizer o ajuste fino. Só o seu corpo pode. Aqui está o que ninguém está lhe dizendo. Vegetais de folhas verdes escuras como couve, salsa e couve-manteiga são cruciais para a sua saúde. No entanto, muitas pessoas os deixam de lado. Você deve comê-las todos os dias, sem exceções. Estas verduras são formadoras de alcalinidade e ajudam a equilibrar o pH do seu corpo. Mas deixe-me ser controverso por um segundo. Nem todos os vegetais são iguais. Solanáceas, como tomates, pimentões e batatas, eles podem ser elogiados por especialistas, mas podem ser altamente inflamatórios para algumas pessoas, como eu. Meu corpo rejeita totalmente os pimentões, e não importa o que a ciência diga. Confio no meu corpo mais do que na opinião de qualquer professor. A verdade é que seu corpo é a autoridade máxima, não algum artigo de pesquisa. Esses vegetais podem ser formadores de ácido para alguns e alcalinos para outros. Ouça o seu corpo. Ignore o barulho, porque só você sabe o que funciona para você. Nós somos todos tão diferentes. Somos todos uma combinação de nascimento, genética, experiências. E é por isso que acredito que todos deveriam ser seus próprios médicos. A outra erva que você pode tomar internamente para reduzir a inflamação. E essa é a cúrcuma. A cúrcuma é uma erva muito poderosa, internamente, para reduzir a inflamação. Com que frequência ou quanto? Então, uma colher de chá 3 vezes ao dia. Certo. Se for cúrcuma fresca, você deveria triplicar essa dose. Se estiver seco, então você traz de volta. O que a maioria das pessoas não percebe é que a cúrcuma não apenas reduz a inflamação, ela a combate na raiz. Ao contrário dos medicamentos sintéticos, que vêm com uma lista enorme de efeitos colaterais, a cúrcuma funciona harmoniosamente com o seu corpo. Ajuda a combater condições crônicas ligadas à inflamação, como artrite, doenças cardíacas e até câncer. A melhor parte, você não precisa de um médico para prescrevê-lo. Adicione-o às suas refeições ou tome como suplemento e deixe-o agir de dentro para fora. Mas é aqui que está a controvérsia. A medicina convencional minimiza o verdadeiro potencial da cúrcuma, porque não há lucro em remédios naturais. Imagine um mundo onde as pessoas se curassem com ervas simples e poderosas. Quantas empresas farmacêuticas perderiam bilhões? É por isso que você deve confiar mais na natureza do que no sistema. Incorpore açafrão da terra diariamente, e você começará a notar a diferença. Suas articulações, digestão e níveis gerais de energia vão agradecer. Espero que você tenha aprendido o quão poderosos esses alimentos anti-inflamatórios podem ser no combate ao câncer e na queima de gordura. Lembre-se, mudanças simples podem transformar sua saúde. Se você achou isso útil, por favor curta, compartilhe, comente e não se esqueça de se inscrever para mais dicas
de saúde natural. Mantenha-se saudável e empoderado. Mantenha-se saudável.